Episódio 4. A proteção de Deus em cada passo. Parte 1. A noite chega muito suavemente, não de forma repentina, nem escurecendo de uma vez. Apenas a luz se retirando aos poucos, como se quisesse dar espaço ao recolhimento. Maria está de pé junto à janela. Lá fora a estrada já se tornou indistinta. Aquilo que de dia era nítido, agora é apenas silhueta. Há fases da vida em que a pessoa não caminha mais sob luz plena. Caminha sob luz suficiente. Suficiente para dar o passo, insuficiente para ver tudo. Senhor Jesus, quando a luz já não é muita, fazei que eu creia que vós ainda enxergais claramente. Maria sussurra. Ela não tem medo da noite. Mas sabe, a noite torna o ser humano mais consciente da própria fragilidade. Maria coloca o chale. Não porque esteja frio, mas porque vai sair. A estrada à noite é silenciosa. O som dos passos se ouve melhor. Cada passo ecoa como uma afirmação. Estou caminhando. Senhor, cada passo que dou pode tropeçar, mas que cada um desses passos seja colocado em vossas mãos. Maria caminha devagar, sem pressa. Ela sabe, andar depressa não nos torna mais seguros. Na curva, uma rajada de vento passa, fria. Maria estremece levemente. Naquele instante, ela sente com clareza. Nem sempre Deus protege impedindo o perigo. Às vezes Ele protege ficando muito perto. Senhor Jesus, não vos peço que afasteis todo o perigo. Peço-vos que eu não caminhe sozinha. Uma memória antiga ressurge. O dia em que Maria caiu. Não na rua, mas dentro de si mesma. Naquele tempo, ela pensou que havia perdido tudo. Mas olhando para trás, percebe. Deus não a deixou cair fundo demais. Maria para, olha para o céu. As estrelas não são muitas, mas estão lá. Senhor, vossa proteção nem sempre é brilhante, mas está sempre presente. Ela continua caminhando. A escuridão não se dissipa, mas o medo também não cresce. No fim da estrada, a luz de uma casa se projeta. Não ilumina todo o caminho, mas é suficiente para saber. Há alguém ali. Maria sorri. Senhor Jesus, fazei que eu reconheça os pequenos sinais de vossa proteção por mim a cada dia. Ela volta para casa, não por medo, mas porque já foi suficiente para esta noite. Ao abrir a porta de casa, Maria sente com clareza uma coisa. A proteção de Deus não espera que a pessoa chegue a um lugar seguro para começar. Ela acompanha cada passo. Ela acende a vela. A chama é pequena, mas aquece. Senhor, guardai-me não só do mal, mas de perder a fé quando eu estiver cansada. Maria senta-se. A respiração se acalma. A noite chegou de verdade, mas ela não se preocupa, porque sabe, há alguém que não dorme e vela por cada um de seus passos. Sódio 4, parte 2. Quando o medo não vem de fora, mas de dentro. A noite já desceu por completo. Não resta mais o azul do crepúsculo, nem a luz que se demora nos telhados. Só resta a escuridão e aquilo que a pessoa carrega no coração. Maria senta-se perto da vela. A luz é pequena, mas suficiente para ver claramente as próprias mãos. Ela olha para aquelas mãos por muito tempo, as calosidades, as rugas, as marcas do tempo. Há coisas das quais Deus não nos protege. O cansaço, a idade, os limites, mas Ele nos protege de pensar que essas coisas nos tornam solitários. Senhor Jesus, há medos que não têm forma. Eles não estão diante de mim, mas sussurram dentro de mim. Maria sussurra. Ela se lembra das noites sem sono, não por barulho externo, mas por pensamentos que se repetem. E se amanhã? E se eu não for suficiente? E se eu perder? Maria expira, devagar. Senhor, percebo que não tenho medo da escuridão. Tenho medo daquilo que não controlo. Um silêncio. A vela trêmula levemente. Não se apaga. Naquele instante Maria compreende. A proteção de Deus nem sempre consiste em extinguir o medo, mas em não deixar que o medo nos extinga. Uma batida na porta. Maria ergue a cabeça, leve, hesitante. Ela se levanta, abre. É Mateus. O rosto dele está tenso. Desculpe vir tão tarde, ele diz. Não consegui sossegar. Maria o convida a entrar. Mateus senta-se, as mãos entrelaçadas. Tenho medo, ele diz diretamente. Medo de dar o passo, medo de ficar, medo de escolher errado. Maria olha para ele. O que mais te assusta? Ela pergunta. Mateus fica em silêncio. Depois fala muito baixo. Medo de não ser protegido. Maria assente. O que você acha que é proteção? Ela pergunta. Mateus hesita. Que nada de ruim aconteça. Maria sorri muito suavemente. Não, ela diz devagar.
Proteção é quando o ruim não tem o poder de nos tirar de ti. Mateus ergue o olhar. Senhor Jesus, quantas vezes pensei que não me protegia só porque eu ainda sentia dor. Maria ora em silêncio. Deus não nos prometeu um caminho sem perigos, diz Maria. Prometeu não nos abandonar nesse caminho. Mateus fecha os olhos. Uma respiração profunda. Não me sinto mais forte, ele diz. Maria balança a cabeça. Você não precisa ser forte, responde ela. Precisa ser sustentado. Mateus fica em silêncio. Desta vez, o silêncio não pesa. Quando ele se levanta para ir embora, Maria coloca a mão no ombro dele. Você não caminha sozinho, ela diz. Mesmo quando não sente. A porta se fecha. A casa volta ao silêncio. Maria retorna à vela. A chama ainda arde. Senhor, protegei-me de pensar que preciso resolver tudo sozinho. Ela senta-se. Coloca a mão no peito. A respiração vai se acalmando. Lá fora a noite continua escura. Mas dentro do pequeno quarto, uma verdade vai se iluminando. Deus nos protege não ficando longe vigiando, mas ficando muito perto. Maria fecha os olhos. Não há mais súplica, só confiança. Sódio 4, parte 3. Quando Deus protege não permitindo que continuemos. A noite passa devagar, sem ruídos grandes, sem acontecimentos, apenas o tempo passando muito suavemente. Maria continua sentada ali. A vela queima mais baixo, mas não se apaga. Ela olha para a chama como quem olha para um amigo que a acompanhou a noite toda. Há momentos na vida em que a pessoa pede a Deus que abra o caminho. E Deus fecha, sem alarde, sem explicação. Apenas a porta que não se abre. Senhor Jesus, já pensei que não me ouvias quando não me davas o que eu pedia. Maria sussurra. Ela se lembra de um tempo muito distante, um chamado que ela desejava ardentemente, um caminho que ela acreditava que traria paz. Mas tudo parou. Naquele tempo, Maria sofreu, não pela perda da oportunidade, mas por não compreender. Senhor, por que me impediste quando eu só queria fazer o bem? Ela já perguntou assim. A vela trêmula levemente, como se respondesse. Maria entende agora o que, quando jovem, não conseguia entender. Nem tudo que é bom é o que é para nós. Uma batida muito leve na porta. Maria se vira. É Lúcia, o rosto dela cheio de hesitação. Maria, diz Lúcia, acho que Deus está me impedindo. Maria a convida a entrar. Lúcia senta-se. Hoje eu ia partir, ela diz. Preparei tudo, mas algo me segura. Maria escuta, sem pressa de responder. Estou decepcionada, continua Lúcia. Pensei que se Deus abrisse a porta tudo fluiria. Maria olha para ela. Você acredita que Deus também protege não nos deixando ir? Pergunta ela. Lúcia fica em silêncio. Senhor Jesus, quantas vezes chamei vossa proteção de obstáculo? Maria ora em silêncio. Deus vê o que nós ainda não vemos, diz Maria devagar. Não para nos castigar, mas para nos guardar. Lúcia baixa a cabeça. Mas dói, ela diz. Maria assente. Ser retido, às vezes dói mais do que ser empurrado, responde. Lúcia chora. Não alto, mas de verdade. Maria não interrompe. Há portas que Deus não abre porque atrás delas está algo que ainda não temos força para enfrentar. Quando Lúcia se acalma, Maria fala baixinho. Você não foi rejeitada, está sendo protegida. Lúcia ergue o olhar. Os olhos ainda úmidos, mas não mais escuros. Depois que Lúcia vai embora, Maria fica sozinha. Ela sente uma paz muito profunda. Senhor, fazei que eu saiba agradecer também pelas portas fechadas, porque creio que estais ali antes que eu chegue. Lá fora, a noite ainda envolve tudo. Mas Maria sabe, há caminhos que não precisamos percorrer para sermos protegidos. Ela se levanta, apaga a vela, a escuridão entra, mas não assusta. Senhor Jesus, não vos peço que abrais todas as portas, peço-vos que eu creia que as portas que fechais também são amor. Maria deita-se. A respiração se torna regular. A noite continua, e em algum lugar, nas portas que não se abriram, a mão de Deus continua protegendo. Sódio 4, parte 4. Quando olhamos para trás e percebemos que nunca caminhamos sozinhos. A noite já passou da metade. Não é mais entardecer, mas também ainda não toca o amanhecer. É a hora daqueles que acordam, não por barulho, mas porque o coração foi despertado. Maria abre os olhos, sem pesadelo, sem susto, apenas um despertar muito suave. Ela permanece deitada, escuta a própria respiração, regular, lenta, presente. Há momentos em que basta perceber que ainda respiramos para reconhecer que fomos guardados. Senhor Jesus,
Ainda estou aqui. E sei que isso não é só porque sou forte. Maria sussurra no coração. Ela se senta, não acende a luz, deixa a escuridão em paz. Naquela escuridão, imagens antigas surgem, não de forma avassaladora, não forçadas. Apenas aparecem uma a uma. Os caminhos que ela percorreu, as decisões que a assustaram, os momentos em que pensou estar perdida. Maria percebe algo muito profundo. Os passos que pareciam errados não a tiraram da mão de Deus. Senhor, pensei que tinha errado o caminho, mas vós caminhastes comigo mesmo quando eu não percebia. Ela se lembra de uma vez em que quase desabou. Ninguém viu, ninguém soube, mas ela se ergueu. Não porque a situação mudou, mas porque não foi abandonada. Maria vai até a janela. Lá fora, o céu começa a clarear. Ainda não é luz, mas já não é tão denso. Há amanheceres que não chegam com luz forte, mas com a escuridão que já não é tão espessa. Senhor Jesus, percebo que vossa proteção não é só escudo à frente, mas sustento por trás. Ela coloca a mão no batente da janela, sente o frio da madeira, real. Há momentos em que precisamos tocar algo real para saber que ainda vivemos, que ainda somos guardados. Maria volta ao quarto. A vela já se apagou, mas ela não a reacende. Não precisa. Ela senta-se na cadeira, fecha os olhos. Senhor, perdoai-me pelas vezes em que pensei que me deixaste sozinho. Um silêncio. Nesse silêncio, Maria não ouve resposta, mas compreende. Compreende que Deus não precisa provar que nos protegeu. Basta que percebamos que ainda estamos aqui. Lá fora, um canto de pássaro muito suave se ergue. Não é uma saudação alegre, apenas um sinal. Maria sorri. Senhor Jesus, se hoje ainda consigo me levantar, fazei que eu lembre que foi porque vós me sustentastes durante a longa noite. Ela se levanta, sem cansaço, sem pressa. O dia novo ainda não chegou por completo, mas o medo da noite já não tem poder. Maria sente claramente. A proteção de Deus não impede todas as quedas, mas impede que nos quebremos. Ela caminha devagar até a cama. Deita-se, a respiração regular. O resto da noite passa em uma segurança silenciosa. Sódio 4, parte 5. Quando o amanhecer chega, e sabemos que fomos guardados. O amanhecer chega sem pressa. Não rompe a escuridão. Não inunda de luz. É apenas um sussurro do dia novo. Maria abre os olhos. Desta vez, a luz já está presente, não brilhante, não ofuscante, mas suficiente para ver tudo. Ela se senta. Uma respiração profunda, não de cansaço, mas de gratidão. Senhor Jesus, passei a noite, e ainda estou aqui. Maria sussurra. Há manhãs em que a pessoa não precisa de explicações, basta saber, foi guardada. Maria vai até a janela. O céu vai clareando, o cinza da noite se retira. Ela percebe. A proteção de Deus não termina quando a noite passa, ela entra no dia novo. Senhor, cada passo que darei hoje, que seja colocado em vossas mãos como os passos da noite passada. Maria acende a vela, não por falta de luz, mas para recordar. A chama arde, estável. Senhor Jesus, não vos peço que me protejais de toda dificuldade, peço-vos que eu não esqueça que estáis comigo. Maria senta-se. A paz não vem como emoção forte, vem como fundamento. Ela pensa em Mateus, em Lucia, em Ana, em todas as pessoas que caminham com medos muito próprios. Senhor, fazei que elas sintam vossa proteção mesmo sem poder nomeá-la. Lá fora, a aldeia começa a acordar, portas se abrem, os primeiros passos do dia novo ressoam. Maria se levanta, coloca o xale. Antes de sair de casa ela para, volta-se para o pequeno altar. Senhor Jesus, entrego-vos cada passo que darei hoje em vossas mãos, não porque sou fraca, mas porque creio. Ela abre a porta, a luz da manhã entra, não ofuscante, mas plena. Maria sai, sem olhar para trás, não porque não ame aquele lugar, mas porque não precisa voltar-se para ter certeza. O caminho à frente está mais claro, mas ela sabe, mesmo quando o caminho se turvar, a mão de Deus continuará ali. Senhor, se hoje eu tropeçar, sustentai-me. Se hoje eu permanecer de pé, fazei que eu lembre que foi graças a vós. Maria caminha, passo a passo, sem pressa. A proteção de Deus não é uma muralha alta, mas uma presença que não se afasta. O dia novo começa, sem medo, não porque tudo esteja seguro, mas porque a pessoa já sabe que foi guardada. Fim do episódio 4.